No livro do Apocalipse, no capítulo 13, aqui no verso 15, fala assim: Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Por que existe tanta perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus? Mesmo porque essa passagem aqui de Apocalipse, nós entendemos que a última perseguição que haverá na terra contra a igreja de Deus. A gente sabe que a igreja de Deus, ela só faz o bem. Não há nenhum motivo para perseguir a igreja. Nem aquelas pessoas mais ruins, nem aquelas pessoas que são chefes de facção, não há nenhum interesse de perseguir a igreja. Então, por que há essa perseguição? A gente percebe que as maiores perseguições contra a igreja aconteceu em relação ao povo de Deus, em relação aos poderes do mundo. Quando Satanás ele teve aquele encontro com Jesus, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então a gente percebe que nesse caso era o desejo de poder. Satanás naquele momento desejou o poder, porque se Jesus prostra perante ele, o próprio Jesus ficaria refém de Satanás e ele teria poder sobre o mundo, ele teria poder sobre a terra. Porque ele mesmo diz, no livro de Isaías, no capítulo 14, no verso 14, Satanás falou: eu subirei acima das nuvens e serei como o Altíssimo. E quando Satanás encontra com a mulher lá no jardim do Éden, ele fala coisa semelhante: o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Então a gente percebe também que Eva, de uma certa forma, ela teve o desejo de poder, o desejo de ser igual a Deus. A gente vê algumas histórias, como a história ali de Daniel. Aqueles amigos de Daniel, quando tiveram que confrontar o rei Nabucodonosor, porque eles deveriam adorar aquela imagem. A gente sabe que aquela imagem significava o poder do reino, significava o poder do próprio rei. Prostrando perante aquela imagem, aquelas pessoas estavam prostrando perante o próprio rei, e de forma indireta, sem dúvida, estavam prostrando perante Satanás. Porém, eles não aceitaram, eles não fizeram o desejo do rei. Eles foram lançados naquela fornalha, porque eles eram representantes de Deus na terra. Não poderia de forma nenhuma prostrar perante aquela imagem, senão o nome de Deus seria desonrado, por isso eles foram salvos. A gente vê a história do próprio Daniel, porque Daniel, o seu costume era orar 3 vezes durante o dia, e com a janela aberta. E aqueles homens fizeram um decreto, eles enganaram o rei Dário. Fizeram um decreto que todo homem deveria orar apenas para o rei. Não devia orar a nenhum Deus. Então, nesse caso, o rei seria o Deus. E o rei ficou vaidoso, porque aquilo lhe dava muito poder. Então, por isso, nem ele mesmo pôde salvar Daniel. Somente Deus pôde salvar Daniel. Porque Daniel não estava nem aí com o decreto do rei. Ele continuou a orar, continuou a adorar a Deus, independente daquele decreto. Porque ele sabia que ele morreria. Mas está escrito: mais importa adorar a Deus do que os homens. A gente fez também na história da rainha Esther, quando houve aquele decreto de morte contra os judeus, porque Mardoqueu não se prostrava perante aquele homem. Então aquele homem tinha sede de poder. Por isso ele fez toda aquela tramóia para matar os judeus, porém Deus interveio. O mesmo acontecerá na questão da imagem da besta.
A gente sabe que a imagem da besta é o poder humano. E esse poder humano, ele vai se unir com o poder religioso. Porque está escrito, aquele que não é por mim é contra mim. Hoje o mundo inteiro está voltado muito mais para as coisas do mundo que para as coisas de Deus. Os próprios cristãos estão amando a glória do mundo. E eles mesmos formarão a imagem da besta. Serão semelhantes à besta, de Apocalipse 3, verso 1. Um poder que lutou contra Deus. Então as igrejas se unirão. Os cristãos que estão apostatando da fé, eles se unirão para lutar contra Deus, para lutar contra o povo de Deus, que através da união entre igreja e Estado que se formará a imagem da besta.